paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmã. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é irmã Tânia. A paz de Deus a todos os irmãos, a todo querido ouvinte. A irmã Tânia entra aqui na plataforma do YouTube nesta hora para trazer uma palavra, uma oração, uma saudação da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? O Senhor pede e a irmã Tânia entra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Você pode compartilhar, irmão, você pode se inscrever no canal. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Pode compartilhar, se inscrever, aí acionar o sininho de todas, na marcação de todas, para ver todas as notificações que a irmã Tânia traz. É um canal de palavra de Deus, é um canal de oração, é um canal de revelação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não é sempre que a irmã Tânia consegue entrar. Às vezes o Senhor fala: filha, entrega a minha palavra. E confesso, irmãos, querido ouvinte, que às vezes eu não consigo. Mas hoje o Senhor falou grande, fortemente no meu coração e aqui estou. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eu abro esse culto no nome do nosso Filho, do Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma palavra de reflexão, é uma palavra revelada. Louvado seja Deus. Vai ser rápido, creio eu que não vou me demorar. Só entregar aquilo que o Espírito Santo do Deus vivo colocou em meu coração e assim nós encerramos. Amém? Vamos fazer uma oração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, já é tarde da noite, querido ouvinte, já é tarde da noite mesmo. E eu estou num propósito de jejum e de oração. Um jejum parcial, né? Tirei alguns alimentos, aqueles alimentos que a gente mais gosta, sabe? E durante 21 dias farei esse propósito, esse jejum, e o Senhor vai agir em minha vida e na vida daquele que está entrando, que está vendo este culto. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração. Shurian de Ras, de Cas, de Show de Ras. Já sinto a presença de Deus aqui bem forte, irmãos. Confesso aqui que você também venha querer a sentir a presença do Todo-Poderoso. Amém? Faremos uma oração e assim já entrarei na palavra que o Senhor coloca em meu coração. Glórias a Deus. Aleluias. Pode colocar o véu, a irmã. Aquela irmã que não tiver o véu, não tem problema. Pode simplesmente levar o seu pensamento no trono da graça e fazermos uma oração. Leve a sua petição. Leve. Tenha fé naquilo que você orar e o Senhor fará proezas e maravilhas dentro daquilo que é da vontade dele. Amém? Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, entremos, Senhor, na tua presença. Shurian de Ras, de Cas, de Show de Ras, na sua grande presença, Pai, para lhe pedir perdão dos nossos erros, da multidão, Senhor, de erros cometidos na tua presença, Senhor, de pecados. Agradeço, Senhor, por ter me chamado para essa graça, que és tu, Senhor Jesus, a pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram. E sob essa pedra, Senhor, tu edificou a tua igreja, aonde faço parte, Senhor, do teu povo e da tua igreja. Também, Senhor, te agradeço, Pai, por ter me prometido a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim, Pai. Vem diante de nós, Senhor, lhe suplico, não por merecimento, Senhor, pois somos pó, Senhor, sou pó, vaso, Senhor, de barro na mão do oleiro. Serve inútil, Senhor, segundo a tua palavra, mas pela sua infinita misericórdia e grandeza, Pai. Sede conosco nesta noite, Senhor. Sede conosco, Pai, com o seu povo e todo aquele, Senhor, que der crédito à tua palavra. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Venha, Senhor, colocar no meu coração a verdade, Senhor, a verdade que vem de ti, da tua parte, Pai.
Colocar, Senhor, a certeza, Pai, a firmeza na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. As palavras que daqui para frente, Senhor, irei revelar, Pai, da tua parte. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Vá diante, Senhor, de cada um, de cada irmão, de cada irmã, de cada querido ouvinte, Senhor, para ouvir a sua santa e bendita palavra, Pai, em nome de Jesus. E desde já, Senhor, eu repreendo todo o poder, Pai, do adversário. E declaro, Pai, e profetizo a vitória, Senhor. Que essa palavra, Pai, venha ter êxito diante do que for ministrado aqui, Senhor. Porque é ministrado a sua palavra, Senhor, não da irmã Tânia, não de um pregador, de uma pregadora, de um missionário, de uma missionária, de um servo de Deus, Pai. Não, Senhor. Somos somente instrumentos nas tuas mãos, mas a palavra ela vem de ti, Senhor, vem do trono da graça, para o querido ouvinte e para o meu irmão, para a minha irmã em Cristo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E todo aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede em ti, Senhor, recebe. Todo aquele que busca da tua parte, Pai, encontra. Não, Senhor, não porque eu mereça, porque sou pequeno e tu és grande, Pai. Tudo para a honra e glória do seu nome, e que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Não, irmãos, não olhe para o vaso, mas olha para a palavra que o vaso vai entregar nesta noite. Amém? Vamos lá, irmãos. Bem rapidinho mesmo, vamos falar uma palavra, vou tentar falar uma palavra bem concentrada para o Espírito Santo já revelar tudo o que ele necessita aqui neste momento e encerrarmos, porque já é de madrugada, irmãos. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus. Mas para ouvir a palavra de Deus não há hora, para entregar a palavra de Deus não há momento, é quando o Espírito Santo de Deus manda. Amém? Irmãos, pode anotar, pode acompanhar junto comigo. Vamos lá para o livro. Não vou louvar hoje, irmãos, porque realmente já é muito tarde. Amém? Vamos, pode anotar ou pode me acompanhar. Vamos para o livro de 2 Coríntios, é o Novo Testamento, capítulo 12. E os versículos são a partir versículo 12 não, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16. E o Senhor fala por essa palavra aqui, anunciando já, irmãos, antes de eu trazer a palavra, louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus. Quem comanda o culto, irmãos, é o Espírito Santo. O Senhor fala para nós termos o querido ouvinte, o irmão, a irmã, e a palavra sempre começa por quem prega. Passa primeiro para o vaso, para depois ser entregue. E o Senhor fala por essa palavra, simplicidade de Cristo. Que venhamos ter a simplicidade de Cristo. Esse jejum que eu estou fazendo, irmãos, eu tirei alguns alimentos, né? Só durante 21 dias, só alimento, sabe, feito pela terra. Legumes, verduras, nada de refrigerantes, nada de conservantes. É um jejum, acho que mais difícil do que pegar 24 horas e ficar sem comer. Nada de conservantes, nada de coisas tóxicas, nada de besteiras. E não é só no alimentar, no alimento físico, no alimento, né? Também de vestimentas, de palavras, de nada de muita maquiagem. Eu não sou mesmo uma mulher de muita maquiagem, né? Tudo assim, com equilíbrio, louvado seja Deus. E modéstia, glória a Deus. E é assim que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu vou continuar em oração esses 21 dias para o Senhor fazer algo para mim e para ti. Amém? E para que essa palavra ela venha a ser ouvida, entendida e praticada por mim e por ti. Que palavra, irmã Tânia? Essa que o Senhor vai entregar. Amém? Então vamos lá, para o livro de
2 Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 16. Alguns versículos somente, irmãos. O sofrimento de Paulo. Quem era Paulo? É o apóstolo Paulo. Um dos apóstolos que eu mais admiro, que teve nas Escrituras Sagradas. Um grande homem de Deus. Um homem que era perseguidor do Evangelho, do povo de Deus, e passou a ser perseguido. Quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós perseguimos as pessoas, nós fazemos coisas que não devemos. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus de fato, nós passamos de perseguidores para ser perseguidos. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi perseguido. O Senhor Jesus, ele foi discriminado. O Senhor Jesus, ele foi caluniado. Sabia? O Senhor Jesus, ele deixou a sua glória para vir à terra, para passar pelo plano perfeito, cumpriu todas as leis sem pecar, sem ter pecado. Por quê? Para nos dar a salvação. Então, todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus também passa pelas mesmas provações, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus passou. Mas, irmã Tânia, eu conheço uma pessoa que é evangélica e não passa por nada disso que a irmã está falando. Tem um processo de provação. E tem algumas pessoas que não conhecem o Evangelho segundo Jesus Cristo. E cada um tem um chamado. Cada um tem uma cruz que consegue carregar. Tem pessoas que não conseguem passar por que Jesus passou, passar por provações, passar por testes espirituais. Tem pessoas que não conseguem. Então o Senhor sabe quem Ele chama e o Senhor também não obriga ninguém. Nós somos chamados e quando aceitamos o chamado, começa o processo. Amém? Eu aceito o meu chamado, eu aceito todo o processo de Deus. Então, se você ver um evangélico, né? Que eu nem gosto de falar que sou evangélica. Se você vê um homem e uma mulher que falar que é evangélico e não tem nenhum tipo de problema espiritual, essa pessoa está bem fria espiritualmente. Ela está dentro de uma igreja buscando a salvação dela, mas não querendo viver o chamado, o próprio Evangelho segundo Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é transformação de vida. E para ter uma transformação de vida, precisa de um processo. Amém? Então vamos lá, só para dar uma explicadinha, tá? Vamos lá para 2 Coríntios 11, a partir do versículo 16, que diz assim o título, o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Aqui é Paulo dizendo, tá, irmãos? O próprio apóstolo Paulo, ele que escreveu a carta 2 Coríntios, né, ministrada através do Espírito Santo, do Deus vivo, não dele, não da parte dele, tá bom? Então vamos lá, o apóstolo Paulo diz assim, aqui em 2 Coríntios 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebe-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não é o que digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos? Quem é sensato, tolera quem é insensato? Se você for fazer as coisas racionalmente, de forma racional, aquele que é sensato, ele louvado seja Deus, vai aturar o insensato, né? Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apalha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos.
Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, mais em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais, em perigo de morte, muito mais vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos de gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Já pensou? Em trabalhos, em fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de cuidar de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Já pensou um homem falar que não mente? Falar assim com propriedade, sabe? Com autoridade. Falar assim, ó, Deus sabe que eu não minto. Tem que ser um grande homem, né, de Deus mesmo. E o Senhor permitiu que ele colocasse essa passagem aqui. Em Damasco, que governa sob o rei Aretas, por guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem, e fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. O que fala aqui? O que Paulo sofreu. Paulo fala um pouquinho do sofrimento dele pelo Evangelho, pelo amor ao Evangelho. Paulo, ele, na hora assim da morte, o que foi falado, né, dos açoites, que ele passou por abismos, que ele passou por naufrágios, ele passou por muita coisa pelo Evangelho, pelo amor, né, do Evangelho. E ele nunca deixou que essas coisas o parassem. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes, essa palavra vem para nos falar que nós somos caluniados, nós somos, né? Isso para quem serve a Deus, tá? Você que não serve a Deus é caluniado, isso é puro, não tem nada a ver com o propósito em Deus. Tudo que vem de Deus, tudo que é propósito de Deus é aquele que serve a Deus. Caso contrário, é coisas da sua vida, não tem nada a ver com Deus. Amém? Sim, só para assim deixar bem claro. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui que ele foi açoitado, que ele foi maltratado, que ele foi, né? Tem uma passagem que fala, né? Eu não sei aqui, não me recordo onde está, que na hora da morte ele sabia que ele ia morrer. Porque todos esses apóstolos aqui, esses primeiros apóstolos, eles sofreram mártir, né? Um morreu na cruz, como o Senhor Jesus, só que pediu para ser invertido, para não morrer igualzinho o Senhor Jesus. Outro foi decapitado a cabeça, né? Eu já falei sobre isso aqui. E Paulo não foi diferente. Ele também morreu e ele sabia que ia morrer, já estava marcado, né? Acho que ele foi enforcado. E mesmo antes de morrer, ele fez uma carta para Tito, dizendo para Tito cuidar da igreja. Então, assim, ele tinha um amor pela igreja, ele cuidava de tudo com muito carinho, com muito amor. Grande apóstolo Paulo, louvado seja Deus. Entendeu? Então, assim, se nós passamos algo pelo amor de Cristo, estamos no caminho certo. Amém? Não que o Senhor vai deixar as coisas sempre assim, não. Mas tem um processo. Tudo colabora para aquele que ama a Deus. Amém? Então é isso que fala aqui, né? Aquele que calunia, aquele que é caluniado. Tudo tem um propósito.
para o que calunia e para o que é aquele caluniado. Só que todos nós, sendo o perseguidor ou perseguido, teremos as consequências. O que persegue terá consequências. O que é perseguido terá consequências, terá misericórdia. Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E muitas vezes nós não plantamos algo, mas nós temos. Por quê? Porque é permissão de Deus. Mas tudo tem um propósito debaixo da terra. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. O Senhor fala de ser sábio. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Qual que é o livro que fala sobre ser sábio? Livro de Salomão, glórias a Deus. E o livro também de Provérbios. Se você ler o livro de Provérbios, que também foi feito por Salomão. Quem é Salomão? Filho do rei Davi. Rei Davi, o maior rei que teve em todo Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que começou lá no pasto, né? Eu já falei em alguns cultos anteriores sobre isso. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, né, lá no pasto. Ele matava leão, urso, sem ninguém ver, ninguém sabia. Todos os irmãos dele estavam no palácio e ele ficava tipo que meio, né, isolado lá no pasto. Mas Deus o assistia, louvado seja Deus. Quando Samuel veio para ungir o novo rei de Israel, Samuel, um grande profeta, um grande homem de Deus, sábio, de sabedoria, mas assim mesmo, né, sendo sábio, sendo um grande profeta, se deixou levar pela beleza dos outros irmãos de Davi, para os outros filhos de Jessé. Mas Deus, como eu já disse muitas vezes, Deus ninguém manipula, Deus ninguém engana. Louvado seja Deus. Quando Samuel falou que tinha mais um filho e Jessé foi buscar Davi, Davi estava no meio do pasto, cuidando de ovelhas. Mas ele foi o maior rei de todo Israel. Louvado seja Deus. Então, o rei Davi teve um filho chamado Salomão. E Salomão, quando Deus falou para ele assim, o que tu queres? Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria. Louvado seja Deus. E Salomão teve uma sabedoria que ninguém teve igual. Filho do rei Davi. E o livro de Provérbios foi feito por Salomão. E o livro de Provérbios fala da sabedoria que vem do céu. Que venhamos conhecer a sabedoria que vem do céu. Amém? Quando nós não sabemos o que falamos, quando nós não sabemos o que fazemos, como agimos com impulso, agimos sem pensar, ou às vezes pensamos, mas não sabemos as consequências que tem. O que acontece? Nós temos a consequência dos nossos atos. O Espírito Santo está falando aqui sobre a consequência dos nossos atos. Tenhamos consciência do que fazemos dos nossos atos, porque as consequências elas vêm. Amém? Vamos lá para o livro de Salmos, irmãos. É uma palavra bem rápida, creio eu. Salmos 68. Louvado e agradecido seja Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Salmo 68. Glória a Deus. O que fala Salmos 68? O livro de Salmos 68 fala muita coisa, irmãos, mas o Senhor pede para falar aqui, ó, por essa palavra. Ele, ó, versículo, Salmos 68, versículo 4, ó. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. E exultai diante dele. O nome dele é Jeová. O que quer dizer Jeová? O Deus do já, o que faz na hora. Amém? Assim o Senhor fala para ler Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Receba da parte de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem para mim, nem para ti. Nem coisa pequena, nem coisa grande. O Senhor fala para essa palavra. O Senhor fala para quando nós não somos prudentes, né? Continuando a palavra.
Deus, ele é Deus do já, Jeová, mas ele também é o Deus justo. Quando você é imprudente, você recebe o que o teu ato faz com que você receba. Amém? O Senhor fala de atos, de práticas que não agradam a Deus. Então você tem as consequências daquilo. Se relate com Deus. Se relate. Saia da prática que não te leva a lugar nenhum. Assim te diz o Senhor. Amém? Para nós vigiarmos. Todo ser humano, a palavra de Deus é para todo homem, para toda mulher. Vigiar. Ser prudente, ser sábio. Amém? É isso que o Senhor fala. O que mais que o Senhor fala? Vamos lá para o livro de Ezequiel, irmãos. Louvado seja Deus. Livro de Ezequiel. Quer saber sobre sabedoria? Livro de Provérbios. Eu não vou ler, mas eu estou pedindo e falando para os irmãos. Livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Amém? Deixa eu desligar aqui. Glória a Deus. Ezequiel 3. Uma palavra bem rapidinho. 3. 27. Que diz assim, Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, por causa da rebeldia. Quem ouvir a palavra de Deus, os conselhos do Espírito Santo, ouça, e aquele que não escuta é rebelde. Não seja rebelde. Amém? O Senhor fala para nós orarmos, na parte da manhã, logo cedo, antes de sairmos de casa, e o Senhor falará conosco. Amém? Através da sua palavra. O Senhor fala para nós nos santificarmos. Todo homem, toda mulher de Deus, todo missionário, toda serva de Deus, a irmã Tânia, o irmão, a irmã, glória a Deus, o querido ouvinte, para você entrar no Santo dos Santos, precisa pedir perdão dos seus pecados, ter arrependimento. Amém? Aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e começar um processo de purificação, de santificação. Amém? O Senhor fala por essa palavra. Por quê? Para podermos ver a glória de Deus. Amém? O Senhor fala para nós voltarmos para o livro do Coríntios, que é do apóstolo Paulo. Vou ler mais alguns versículos. Louvado seja Deus. Pai? 1 Coríntios. Eu já li uma vez esse livro, eu acredito, essa passagem, aliás, mas eu vou ler novamente, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus pede e nós obedecemos. 1 Coríntios. Capítulo 2, todinho, irmãos, eu vou ler bem rapidinho, tá? Olha o que diz o título do capítulo 2 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo também escreveu 1 Coríntios. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em a sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecêssemos, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Por qual fui dos homens saber as coisas de homens, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, fala aqui que as coisas do homem, o homem sabe, né? Mas as coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus que o fala. Amém? Mas nós recebemos o Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente e ninguém consegue entendê-lo. E para o homem natural, as coisas de Deus é loucura. É a palavra que fala. Louvado seja Deus. Leia, viu? Leia com mais atenção o capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Escrita pelo Espírito Santo de Deus, né? Ministrada, mas o apóstolo Paulo que a fez. Amém? O Senhor fala sobre esse processo, né? Aqui de o caráter da pregação de Paulo em Corinto, ele nos ensina, né? O Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem alegria que vem do alto. Não se apegue só a alegrias da terra. Amém? O Senhor fala, não ande no caminho, sabe? Procurando se alicerçar nessa terra. Se alicerce nas coisas que vêm do alto. E as demais coisas nessa terra vos serão acrescentadas, né, Senhor? Por quê? Porque assim Deus determinou. Faça o que Deus pede para você fazer. Leia a palavra, vá à casa de oração, ponha seu joelho no chão. Escute sim, por que não, os vídeos da irmã Tânia, que são cultos direcionados pelo Espírito Santo do Deus vivo. O Senhor continua falando de festas no céu. Quando que tem festa no céu? Quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Mas o Senhor também fala de festa na terra. Amém? Mas não esqueça, toda festa que fomos, toda festa que somos convidados, o que fazemos, que o primeiro convidado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esqueça do que o Senhor Jesus fez na sua vida e na minha vida. Amém, irmãos? O Senhor fala do dia 27 e do dia 24. Não sei se é 24 horas, não sei se é 24 dias, se é dia 27, se é daqui 27 dias. O Senhor fala de horas e de dias. 24 horas, dia 24, dia 27 ou 27 dias. O Senhor fará algo. Por quê? Porque assim Ele determinou. Amém, irmãos? Algo mais, Senhor Jesus? Não, irmãos. Até aqui o Senhor falou. Como disse o apóstolo Paulo, que eu acabei de ler. Quando falamos, não falamos com sabedoria de homens, mas sim com o que vem da parte de Deus. Eu sempre menciono isso, irmãos. O que a irmã Tânia fala não tem valor, mas o que o Espírito Santo do Deus vivo fala pela boca da irmã Tânia, isso sim, dê crédito. Amém? Vamos fazer mais uma oração, louvado seja Deus. E assim, o Senhor nos abençoará. Amém? Pai, em nome de Jesus, entreguei a sua palavra, Senhor, louvado seja Deus. Mediante
a força de Deus e a guia do Espírito Santo, Pai. Agora, Senhor, que essa palavra venha produzir o efeito necessário no coração de cada um, Pai. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor Jesus. Vá diante de cada um, Senhor, diante de cada um, Pai, nos corações, nas almas, Pai, em todo querido ouvinte da Irmandade também, Senhor. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Pai. A Sua palavra foi entregue. E todo aquele que pede, Senhor, em Ti recebe. Todo aquele que busca, Pai, em Ti encontra, Pai. Não por merecimento, porque somos pequenos, Senhor, mas Tu és grande. Mas pela Tua infinita misericórdia e grandeza, tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, Senhor. E eu repreendo o poder das trevas e declaro e profetizo a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém, querido ouvinte? Eu fiz um vídeo hoje, assim, mais curtinho, acho que possível, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aqui é a irmã Tânia. Vai indo, mas não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal da irmã Tânia, que nada mais é do que falar da palavra do Senhor Jesus, de uma oração, de uma palavra de esperança, de uma direção, de uma profecia, de uma benção para mim e para ti. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus.